Quanto tempo o seu escritório de advocacia ainda vai sobreviver sem um método de gestão? O mercado jurídico brasileiro é o mais competitivo do mundo. Gestão e digitalização do escritório se tornaram indispensáveis. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como implantar a gestão legal para tornar o seu escritório mais organizado e mais lucrativo. Saudações digitais, que bom ter você aqui novamente. Esse é um espaço para advogadas e advogados como você, que estão buscando informações sobre advocacia 4.0 de uma maneira descomplicada. Eu sou Tércio Strutzel e esse é meu canal para falar da advocacia na era digital. Eu sei que a produção jurídica é o coração de todo e qualquer escritório de advocacia, mas nesse vídeo eu vou tratar de um fato incômodo. Escritório de advocacia não se resumem única e exclusivamente à produção jurídica. Aliás, focar exclusivamente na produção e negligenciar as demais áreas é o principal motivo de falência dos escritórios. O que eu quero dizer aqui com essas áreas? Todos os escritórios, assim como as empresas, possuem áreas funcionais que dão suporte à atividade principal. Quais são essas áreas? O administrativo e financeiro, controladoria jurídica, o atendimento ao cliente, antes de ser cliente, né, e pós-atendimento, os recursos humanos, o marketing e a área de prospecção, a área comercial. Nesse momento, eu imagino que você pensou, mas o meu escritório é pequeno, eu não tenho nem pessoal para cobrir todas essas áreas. Se você pensou isso, é exatamente aqui onde os escritórios pequenos erram. Porque essas áreas, elas já existem no seu escritório, mesmo que elas não estejam declaradamente separadas e organizadas. Então, não importa se você atua sozinho ou se tem uma pequena equipe. De uma forma ou de outra, alguém está fazendo todas essas tarefas, né? Das tarefas e atividades que compõem esses fluxos operacionais. E aqui é onde reside o problema, porque se essas atividades e tarefas estão sendo feitas parcialmente e intuitivamente, elas estão sendo feitas sem nenhuma organização, ou seja, sem nenhum método de gestão. Então vamos lá. O que é gestão? Que é, mais especificamente, né, gestão jurídica ou gestão legal? Uma definição bem direta e objetiva, a gestão é a disciplina de planejar, organizar, dirigir e controlar os fluxos operacionais dentro de uma empresa, dentro de um escritório. Além dos fluxos operacionais, a gestão também organiza os recursos. Quais recursos? Recursos humanos, financeiros, tecnológicos e de tempo. Então, a função primordial de tudo isso é tornar as operações produtivas e o negócio lucrativo. A gestão legal nada mais é do que conceitos e métodos da gestão tradicional, né, que se pratica nas empresas. A gestão legal é esses conceitos e métodos aplicados especificamente aos escritórios jurídicos. Então, é só uma embalagem específica para tratar dos escritórios, mas os métodos de gestão são os mesmos. Ou seja, a gestão legal compõe uma estrutura eficaz e organizada de todos os processos paralegais. Quero destacar dois pontos importantes aqui. Quando eu falo de processos, e eu vou falar bastante de processo aqui, não só nesse vídeo, em todos os meus vídeos, todos os meus conteúdos, quando eu falo de processos, não são os processos judiciais. São os processos definidos lá na disciplina de administração, que são o quê? Um fluxo de tarefas e atividades. Isso é um processo. A gestão jurídica, ela trata dos fluxos paralegais, tá? Os fluxos da produção jurídica, quem vai tratar é a controladoria, entendido? Então, por isso existem essas duas disciplinas aqui. A gestão jurídica trata dos fluxos paralegais, né, todas aquelas áreas que eu falei agora há pouco, e a produção jurídica, quem gerencia é a controladoria. Então, isso significa que a gestão legal trabalha para garantir o melhor desenvolvimento possível dos advogados envolvidos na produção jurídica. Ou seja, a gestão legal cuida de todas as outras áreas para deixar o advogado advogar, para que o advogado não tenha que se envolver nessas áreas administrativas. Então, muito bem. Para quem é a gestão jurídica?
Nesse ponto, muitos advogados concluem, equivocadamente, que a gestão legal somente se aplica a firmas de grande porte. E essa conclusão é equivocada. E por conta dessa conclusão equivocada, é que milhares de escritórios lutam para sobreviver no mercado cada vez mais competitivo. O raciocínio aqui deveria ser o inverso desse que eu falei. Por quê? Os advogados autônomos, os escritórios de pequeno porte, são justamente os que precisam fazer mais com menos. Ou seja, eles necessitam ser produtivos, ter fluxos operacionais muito bem planejados e organizados. Entenda aqui que os processos dos fluxos operacionais, eles vão existir, independente deles terem sido planejados e organizados. Eles estão acontecendo. Mas o que a gente vê na prática é que esses fluxos acontecem de qualquer jeito. Eles vão gerando tarefas desnecessárias, tarefas duplicadas, ou às vezes esquecendo de tarefas que são importantes. Isso leva a retrabalho, perda de tempo, perda de prazos, e o tempo, justamente, que é o recurso mais valioso para os operadores de direito. Então, a gestão jurídica é para todos os escritórios. Todos os escritórios, mesmo os unipessoais, mesmo os advogados autônomos. E aí entra em cena aqui um aspecto importante que vai levar à organização desses fluxos todos, que é a departamentalização. Ok? Outro ponto importante aqui. Quando eu falo dessas áreas funcionais, eu não estou dizendo que você precisa criar departamentos físicos no escritório. Essas áreas, elas são processos. Elas não precisam ter departamentos físicos com pessoas atuando dentro das salas físicas, ok? Elas são processos. Por isso, os escritórios de todas as áreas, todas as áreas de atuação, todos os portes, precisam separar e organizar essas áreas funcionais. Mesmo que uma mesma pessoa vá executar funções em mais de uma área, em mais de um desses departamentos. Ok? Quando o escritório é pequeno, eventualmente isso vai acontecer, já que eu falei aqui de pelo menos 7 áreas, se o escritório sequer tem 7 pessoas, obviamente uma pessoa vai executar funções em um ou dois ou três departamentos diferentes, né? 2, 3 áreas diferentes. E é isso mesmo. Por isso que elas precisam estar bem organizadas, porque senão, além daquele fato que eu citei de tarefas embaralhadas ou faltando, ainda vai misturar as tarefas de uma área com a outra. E aí fica um caos completo, né? Então, quais são os objetivos da gestão jurídica, da gestão legal? Como ela é essencial para todos os escritórios, é porque ela traz vantagens, ela traz benefícios. Então, eu quero listar aqui alguns benefícios importantes para você entender o que você vai ter de melhoria no seu escritório adotando um método de gestão. Quais são esses benefícios? Estabelecer uma visão empresarial e estratégica do negócio. Por quê? Lembre-se que no fim do dia, um escritório de advocacia é uma empresa com CNPJ que precisa oferir lucro para sobreviver. Outro ponto importante aqui sobre adotar a gestão jurídica: profissionalizar a gestão de escritório. Esse mercado competitivo não tem mais espaço para amadorismo. Otimizar o funcionamento e os resultados do escritório. Resultados, como eu falei, o resultado tem que ter lucro no fim do mês, tem que pagar os boletos. Reduzir custos, melhorar a eficiência operacional, ou seja, otimizar a produtividade. Todo advogado, todo empresário tem que ser obcecado por essa palavra, produtividade. Quanto mais produtividade você tiver, mais lucrativo vai ser o seu negócio. E isso se aplica a escritório de advocacia. E por último, o objetivo da gestão jurídica, né, alinhando todos os fatores que eu listei aqui, o objetivo maior é gerar lucro, né? Manter o escritório sobrevivendo, ter uma saúde financeira que garante a sobrevivência do escritório. Então, como implantar um método de gestão no escritório de advocacia? Até aqui ficou claro que adotar um método de gestão é imprescindível, concorda? Mas isso não significa que é fácil, não significa que é rápido. Trata-se de uma jornada contínua que tem que ser alinhada com as iniciativas de digitalização. A digitalização é, ao mesmo tempo, uma via e uma disciplina acessória para introduzir os métodos de gestão.
Então, toda jornada, obviamente, começa com o primeiro passo. Você já ouviu essa frase? E nessa jornada de digitalização e de gestão do escritório, esse passo inicial é representado pelo mapeamento de processos. Em todas as consultorias que eu faço, sempre o primeiro passo é sempre realizar esse mapeamento de processo. E o que significa isso? Bom, se eu já falei que um fluxo operacional é composto de tarefas e atividades de cada setor do escritório, o mapeamento de processo significa identificar e listar todas essas tarefas e atividades. Nós vimos aqui que muitas dessas atividades e tarefas simplesmente, às vezes, estão sendo feitas e sendo enfileiradas sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização. Então, a ideia é listar todas elas. Você vai ter que parar um dia e se dedicar a fazer essa lista. O que o mapeamento de processos vai fazer é listar essa sequência. O importante é a sequência, né? Quais são as tarefas e quais sequências, como elas são executadas no cotidiano. É importante que você faça exercício para cada uma das áreas que eu falei. O simples ato de identificar e listar essas atividades já é o suficiente para você começar a identificar problemas, né? Como eu falei, identificar atividades que estão sendo feitas sem necessidade ou tarefas que precisariam estar naquele fluxo, naquele processo e não estão acontecendo. Ó, essa dica vale ouro, hein? Essa dica vale a curtida aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Depois que você tem essa lista detalhada, é importante fazer uma análise crítica sobre a lista. Todas as atividades e tarefas que estão nessa lista, elas são necessárias? Por experiência própria, acompanhando, né, em consultorias, acompanhando escritórios e advogados que começam a fazer esse mapeamento de processos, muitos deles acabam tendo aquele momento da verdade, onde conseguem identificar uma série de pequenas tarefas, atividades ali do dia a dia, que nem precisavam ser feitas. Simplesmente porque alguém um dia fez e aquilo entrou no fluxo e continuou sendo feito. E, obviamente, isso toma tempo, né? Então, será que essas tarefas que você tem na lista, elas realmente dão essa análise crítica e entender se elas realmente são importantes, se elas realmente precisam estar ali? Ou o inverso, se tem algum gap ali, algum furo nessa sequência de tarefas e atividades, que está faltando alguma atividade que está atrasando algum processo, está atrasando a transferência de uma pessoa para outra, né, do processo. Você vai conseguir identificar, acredite. Eu vejo isso na prática de como isso é revelador. Então, agora você tem terminando essa tarefa, geralmente eu costumo indicar que você tire um dia para fazer isso, tá? Com a mente bem tranquila, bem limpa para conseguir fazer isso com bastante detalhamento. Se você quiser envolver a equipe para fazer isso, melhor ainda, porque as pessoas que estão no operacional, elas sabem com mais precisão quais são todas as tarefas que elas executam no dia a dia, para a gente não correr o risco de fazer essa listagem só na teoria. Ela tem que refletir a realidade do escritório. Então, muito bem. O terceiro passo, então, é aplicar esse processo organizado no dia a dia. Por quê? Você vai fazer a sua primeira lista e você vai identificar problemas. Então, esse terceiro passo é corrigir os problemas, seja eliminando tarefas desnecessárias ou acrescentando tarefas que são importantes e não estavam na lista. Se você for um pouco mais metódico, você pode fazer isso através dos POPs, né, os procedimentos operacionais, que você define exatamente como se fosse um livrinho de regras de como aquilo tem que ser feito, tá? Você pode fazer isso para cada processo ou pelo menos nos processos mais importantes, né, que sejam a controladoria, a produção jurídica e o administrativo e financeiro. Não que você não tenha que fazer com todos, tá? Mas pelo menos para começar, fazer com os que são mais vitais para o escritório. Em diversos pontos desse vídeo, eu fiz referências às áreas e processos, né? Que são os fluxos que compõem toda a gestão de uma empresa, toda a gestão de um escritório. Isso porque, como eu falei, todo escritório de advocacia, no fim do dia, é uma empresa com CNPJ. Então, nesse assunto da gestão legal, como que você, que é uma disciplina indispensável para manter a sustentabilidade e proporcionar o crescimento do escritório, você tem intenção de fazer o seu escritório crescer?
como que você está aplicando a gestão legal no seu escritório atualmente.